Chama ele. Tá na tela, Thiago Fagnani, que tá lá. Bela Olha o sorrisão. canção, hein? Que bela canção. Ó, já tá dançando. Tá no clima. Vai trazer informações do Palmeiras, que joga nesse final de semana, partida importante. Sextou, hein? Atrás do primeiro título 2023, Thiago. Que felicidade. Conta pra gente as informações. Bom dia. Kalinka, Chico, seus lindos, um abraço pra vocês. Sextou, né? Sextou aqui na Academia de Futebol, porém aqui tem muito trabalho também. Palmeiras que realizou nesta manhã o seu último treinamento antes da Supercopa do Brasil, desta decisão entre o campeão da Copa do Brasil, no caso o Flamengo, contra o campeão brasileiro, o Palmeiras. O time que vai a campo, provavelmente os mesmos que enfrentaram o São Paulo na outra semana, no empate lá em 0-0. Porque na partida contra o Ituano, todos esses titulares, praticamente todos foram poupados. Então a tendência é força máxima do Verdão contra o Flamengo. Então o Palmeiras treinou aqui de manhã, treinou ou o treino está acabando? Daqui a pouco a assessoria de imprensa confirma isso pra gente. Os jogadores almoçam, os ônibus que vão levar a delegação do Palmeiras ao aeroporto acabaram de chegar há menos de 5 minutos. Então daqui a pouco eles vão para o aeroporto, no final da tarde eles chegam à capital federal para esta decisão importantíssima. Lembrando que Flamengo e Palmeiras já decidiram a Supercopa do Brasil em 2021, naquele jogão também em Brasília, empate 2-2, e o Flamengo acabou vencendo nos pênaltis. No treinamento de ontem, quinta-feira, o Palmeiras informou, Abel Ferreira treinou ali movimentações, finalizações e jogadas ensaiadas, viu, Chico? É interessante ressaltar, jogada ensaiada é sempre importante, mas uma decisão de jogo único talvez seja um fator determinante ainda maior, não é mesmo? Mas uma outra coisa interessante, amanhã outro português será campeão no futebol brasileiro. Quem será? Não sabemos ainda, mas fizemos um material falando sobre este confronto que já tem números interessantes entre VP e Abel Ferreira. Roda aí. Palmeiras e Flamengo têm um foco em comum nesse final de semana. Os últimos dias têm sido de orientações, treinos, preparação intensa para a Supercopa do Brasil. Essa é uma semana importante para nós porque uma final aproxima-se, não é? E nós vamos ter que a preparar bem. Nós temos um objetivo muito claro para essa competição e vamos nos preparar para isso. Quando chegar sábado, nós estaremos prontos para competir. Revelar uma informaçãozinha sequer para o treinador rival? Nem pensar. Do outro lado também está um adversário. Quando eu acabar de falar, seguramente vai ouvir tudo aquilo que eu disse, porque eu sei, conheço bem quem está do outro lado, não é? Antes de eu ser treinador ele já era, não é? Portanto, vai ser surpresa, não é? Abel Ferreira sabe bem quem é Vitor Pereira, porque antes de chegarem ao Brasil, eles já se conheciam. Inclusive, há mais de 10 anos, os treinadores se enfrentaram em um jogo da Liga de Portugal, um clássico entre Porto e Sport. A diferença é que, na época, os dois portugueses tinham cargos diferentes. O treinador do Palmeiras era lateral direito do Sport. E o comandante rubro-negro fazia parte da comissão técnica do Porto. Era assistente de André Vilas-Boas. A título de curiosidade, olha só quem também estava nesse jogo. Naquela partida, em 2011, o time do VP ficou com a vitória. Placar final 3-2. Mas, no retrospecto recente entre os técnicos, o Abel leva a melhor. Em 2022, o Palmeiras venceu todos os 3 clássicos que disputou contra o Corinthians, então liderado pelo Vitor Pereira. Foram 2 vitórias no Brasileiro e uma na fase de grupos do Paulistão. Mais do que equilibrar a conta nos duelos contra o Abel, o treinador rubro-negro conta com um time forte para levantar sua primeira taça no futebol nacional. Eu acho que esta equipa, em termos ofensivos, do ponto de vista ofensivo, se for bem estimulada, se a ligação entre eles for uma ligação que tenha um sentido em que toda a gente entende o sentido, esta equipa tem capacidade para em termos ofensivos, criar problemas a qualquer equipa.
Na equipe alviverde prevalece a confiança na experiência e no histórico vitorioso dos últimos 2 anos. Sábado estaremos mais uma vez nos últimos, 12, 11 finais que temos nos últimos 2, 3 anos. Desculpa, mas o torcedor que gosta realmente deste símbolo que está aqui, tenho a certeza absoluta, tenho orgulho nestes jogadores, neste treinador. Um trabalho sólido, passando por mudanças, contra um projeto novo, com grande potencial. Rivalidade interestadual, comandos de compatriotas e torcidas de peso. Esse é o cenário que será vivido por 2 treinadores portugueses amanhã. Mas só um vai comemorar. Olha esse clima, agora a gente aqui está realocado numa outra locação aqui dentro do nosso estúdio, Chico Garcia, com as camisas, porque o clima hoje é esse, da Supercopa, Flamengo e Palmeiras. O Chico, lá no início do programa, falou que o Palmeiras tem uma vantagem pela frente. Se for olhar para o lado do histórico dos técnicos, bom, o VP nunca venceu o Abel. Não é só por isso, é o fato também por isso, mas do Vitor Pereira tá começando um trabalho com um elenco maravilhoso, e quando a gente aqui arrisca um placar é porque a gente tem que se posicionar antes, né? Depois não adianta. Agora, é fato que são as 2 principais equipes brasileiras, não tenho dúvida que vai ser um grande jogo, não vai ser fácil, não vejo goleada de um lado ou de outro, não tem como. A minha vantagem, né, o que eu considero como vantagem, é o fato do Abel Ferreira, embora tenha perdido aí 2 titulares do time, o Danilo e o Scarpa, é pela ascendência dele sobre o elenco, especialmente em decisões. O Abel Ferreira tem uma capacidade mental e ele consegue transferir isso para o seu elenco, que é um negócio inacreditável. E nos últimos anos a gente viu muito disso. O próprio Flamengo, da final da Libertadores, quando ele enfrentou o time do Renato Gaúcho, muita gente colocou como favorito naquela condição. E o Abel foi lá e ganhou o título por essa questão, não só mental, né? É um combinado, né? Tem a questão mental que ele consegue muito, mas tem o domínio tático que ele tem sobre o time, sobre a maneira com que ele consegue envolver o adversário. É um elenco que se conhece muito bem e, aliás, são 2 elencos que se conhecem, né? Eles têm potencializado, eles têm se enfrentado muito nos últimos anos. Então, embora sejam equipes de estados diferentes, é um clássico, talvez o maior clássico brasileiro hoje da atualidade. O Brasileiros do ano passado, eles tiveram, claro, 2 confrontos, né, e foram 2 empates, para ver como essa rivalidade é forte, como vai ser complicado o jogo de amanhã, o que é bom para o torcedor, né? Claro. Quem está acompanhando de fora é tudo muito legal, tudo ótimo. É que amanhã não tem jeito, né? Embora o empate persista, uma hora vai ter a prorrogação ou na disputa de pênalti, como já aconteceu na Supercopa. Então a gente, né, um deles vai ser campeão amanhã. Mas eu queria te perguntar, Chico, você está falando bastante do Abel, né, e sobre ele ter esse elenco, porque o Palmeiras quase não mudou, tem 4 peças diferentes do último confronto que ele teve com o Flamengo. Você acha que o Abel ele é um pouco mais previsível do que o Vitor Pereira? Você acha que ele pode mudar assim, o time para... Não, eu acho até que o Abel provavelmente começou o ano, né, com aquele 4-3-3 ou com os 3 atacantes, o Rony, o Dudu e o Endrick, dando chance para o Endrick no estadual. E o Endrick tem encontrado dificuldade, o que é natural também, porque ele tem 16 anos e ele está ainda se encontrando no time. Eu acho que o Abel Ferreira pode apresentar alguma mudança tática aí, porque no ano passado, uma das principais questões do time dele foi o Rony como centroavante. Pela mobilidade que ele tinha, ou do Scarpa ou do Veiga chegando, com o Dudu muito móvel, caindo pelos lados do campo, jogando atrás do Rony, e pode ser que ele utilize uma arma aí pelo lado direito do campo. Eu tô com um palpite aí de que ele pode fazer isso com o Mike. O Mike jogou muito bem contra o Ituano. Mas era contra o Ituano. Mas ele já jogou também contra outras grandes equipes assim no ano passado, fez essa função. E ele é um jogador que a gente só entende ele estar na reserva pela regularidade do Marcos Rocha. Porque ele é um jogador muito bom, especialmente no setor ofensivo. E lugar de Danilo? Eu acho que ele vai... Eu teria uma tendência a imaginar o Jailson porque o Flamengo é um time muito ofensivo, então talvez você precisasse de um jogador mais de contenção. Só que o Jailson, tecnicamente, ainda não está confiável. Então eu acho que ele vai de menino, que é como ele mesmo disse, um playmaker. Que é um jogador que constrói o jogo, né, que cria jogadas e tal. Que recebeu elogios. E que sabe fazer essa função, e que já está integrado e tudo mais. Eu acho que dentre a falta de opções que ele tem,
para substituir o Danilo, na característica que o Danilo tem, o substituto vai ser o menino. Vamos falar do Flamengo agora, porque o Flamengo não tem... Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.